Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é O Universo Trabalha a Nosso Favor. Vocês já viram um desenho esquemático de um átomo? Um átomo, então, que é a menor partícula de qualquer matéria, tanto uma matéria biológica como o corpo humano, as plantas, os animais, como uma matéria mineral como as rochas, ou enfim, ou uma matéria concreta, tipo uma parede. Tudo que existe no universo é formado por moléculas e por átomos. O átomo é a menor partícula da matéria. E como que ele é feito? Ele tem um núcleo. Esse núcleo ele é feito de prótons que têm cargas positivas e nêutrons que têm cargas neutras. E ele tem órbitas girando em torno dele, e nessas órbitas existem os elétrons que têm carga negativa. De forma que, se a carga positiva dos prótons for igual às cargas negativas dos elétrons que estão orbitando em volta do núcleo do átomo, nós temos um átomo neutro. Agora, se a quantidade de elétrons for maior do que a quantidade de prótons, então você teria o negativo sendo maior do que o positivo. Aí esse átomo se transforma num íon, que se chama ânion. É um íon. E se esse núcleo, aonde ficam os prótons, se os prótons forem em maior quantidade do que os elétrons, então esse átomo terá uma carga positiva chamada cátions. Inclusive, os íons, ânions e cátions, eles fazem parte de um processo de tratamento na fisioterapia. Quando nós usamos uma corrente que se chama corrente polarizada, nós, a depender da forma que usamos, atraímos cátions ou atraímos ânions, a depender do efeito terapêutico que queremos conseguir, e desta forma nós conseguimos debelar, vencer vários tipos de inflamações musculares. Bom, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque esse átomo que a gente acabou de falar, que tem o núcleo, que tem as órbitas e que tem os elétrons, ele é extremamente parecido com qual outro desenho esquemático de uma grandeza ímpar? O nosso sistema solar. O nosso sistema solar tem o Sol no centro e várias órbitas elípticas igualzinha às órbitas do átomo, e cada uma destas órbitas tem um planeta: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e assim vai. Então, eu vou pôr esse desenho aqui no vídeo para vocês verem. A menor partícula que conhecemos do universo, que é o átomo, ele é parecidíssimo com a maior grandeza que conhecemos, que é o sistema solar em que vivemos. Claro que também tem as galáxias, que também seguem alguns princípios parecidos com esse, mas vamos falar do sistema solar. Sistema solar e átomos são muito parecidos. Essa inteligência não parece ser casual, não parece ser por acaso, porque ela segue e ela obedece leis universais muito bem estabelecidas. E quer nós conheçamos ou não estas leis, nós sofremos a sua ação. Então, é quando vemos, por exemplo, aquela frase do nosso grande mestre Jesus, que disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para um monte: afaste-se daqui, e o monte se afastaria. Que frase mais enigmática, não?
Mas será que Jesus não estava querendo dizer que nós, seres humanos, temos algum poder sobre a matéria constituída, sobre a montanha, sobre os animais, sobre a vegetação, sobre outros seres humanos? Será que ele não estava querendo dizer que, como nós todos somos formados pela mesma matéria, que é o átomo, então um átomo biológico do sistema biológico humano é diferente do átomo de uma rocha. Eles têm cargas em quantidades diferentes, mas não obstante continuam tendo a mesma matéria original, que é o átomo. Então, se todos nós somos feitos da mesma substância, será que Jesus não estava querendo dizer que nós podemos influir, atuar de alguma forma com todas as outras matérias que compõem o universo, quer sejam outros seres humanos, quer sejam as manifestações, as rochas, os animais, quer sejam até as coisas materiais. Não é muito difícil de compreender isso, a gente não sabe como, mas a gente vê os exemplos no dia a dia. Por exemplo, você não vê aquelas pessoas que são positivas, alegres, serenas, colaborativas, participativas? Vocês conhecem pessoas assim? Vai olhar a cabeça da pessoa. Ela tá de bem com todo mundo, tá de bem com a vida, como se diz. Tá de bem com todo mundo. Acontece qualquer revelia, ela fala, isso não é nada, isso daqui a pouco eu resolvo, isso aqui já aconteceu comigo antes, no instantinho eu resolvi, e aí o carro não quebra, o corpo funciona muito bem, dentro de casa tá tudo bem, no trabalho todo mundo gosta dela, nos estudos ela é uma boa parceira e colega de estudos, mas isso não é por acaso. Você vai para a cabeça da pessoa e você vê como ela funciona no modo on, ela liga lá, on, modo, dar certo, tudo vai dar certo. E aí tem o oposto disso. Você já viu aquelas outras pessoas que dá tudo errado? A pessoa sara de uma doença, pega outra, sara dessa pega outra, sara dessa pega outra, e a vida é um ciclo de doenças sucessivas. O carro vive quebrando, a casa vive tendo problemas, os relacionamentos complicados, a pessoa não gosta muito do trabalho que faz, no estudo reclama. Qual é a sua vontade quando você encontra uma pessoa dessa? Você tem vontade de ficar do lado dela? Não, né? Não, porque parece que contamina. Então, veja, a gente já não está vendo um pouco dessa lei que Jesus quis nos dizer, que nós podemos atuar beneficamente ou maleficamente, mas nós podemos atuar na matéria? Então vamos entender a matéria como tudo que está à nossa volta, pessoas, natureza, trabalho, e a gente se posicionando de uma forma positiva, as coisas tendem a dar mais certo. É claro que os imprevistos acontecem com todas as pessoas, as que são positivas e as que são negativos. Imprevistos, problemas acontecem, é óbvio, mas a forma com que aquela pessoa vai lidar com aquela situação é vitoriosamente, é para ganhar o jogo. E a forma com que uma outra pessoa, muito pessimista, muito angustiada, muito sofrida, lida com os seus problemas é sempre de uma forma mais pragmática, e parece que sempre os problemas vão se acumulando. Então, nós já entendemos aí com exemplos básicos da vida do dia a dia, independente de sermos físicos, cientistas, nós já entendemos que um certo funcionamento mental é capaz de conseguir resultados diferentes daquele outro funcionamento mental pessimista, negativo, conflituoso, consegue de resultados para a própria vida. Então nós podemos sim atuar
beneficamente ou maleficamente na matéria, e talvez um dos motivos pelos quais nós possamos atuar beneficamente ou maleficamente diz respeito ao fato de que todos nós somos feitos pela mesma substância universal. Todos nós somos feitos de átomos, e esses átomos então podem interagir para uma vida mais bacana ou para uma vida mais pesada, mais difícil. Eu vou dar uma live, vou fazer uma live no dia 18 de setembro, é um sábado, às 4 horas da tarde, 16 horas, falando de assuntos de espiritualidade, de vida, de emoções e de como viver melhor, é sempre este o tema dos nossos assuntos, porque apesar da minha área ser fisioterapia, eu observo que sem um posicionamento positivo diante dos problemas físicos que acometem as pessoas, o resultado da reabilitação é muito mais lento e complexo do que quando eu encontro aquelas pessoas que se posicionam de uma forma mais otimista, mais alegre, mais confiante em relação aos problemas do próprio corpo e aos problemas da vida em geral. Anota na sua agenda e vem se unir a nós. Lembre-se que a joelheira do sono é o acessório que ajuda você a dormir muito bem e levantar sem dor nas costas. O link está na descrição deste vídeo. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.